utiliza ovos de todos os tamanhos para fazer objetos de arte. Eu converso hoje com a artista plástica Silvana Pujol. O Palavra Aberta já está no ar. Silvana, a arte de pintar ovos em família é uma tradição aqui da região? De toda a região. A gente começa bem cedinho com a família, faz parte dos festejos da Páscoa. Então a gente começa bem cedo, a partir de 2, 3 anos de idade, com a mãe, com as tias, geralmente na casa da avó. Que é mais atividade de final de semana que vocês... Sim, os finais de semana que antecedem o domingo de Páscoa, geralmente 4 ou 5 finais de semana antes do domingo, né? Então você já começa, a família já começa a economizar casquinhas de ovos? Já. Nós temos um costume de fazer os biscoitos de Natal, então a partir de novembro a gente já começa a guardar as casquinhas, né? Então as crianças ficam maravilhadas, né? Eles se juntam todas as crianças com os pais, os avós. Os primos, toda a família. E os adultos acabam também entrando na brincadeira, né? Aí contigo aconteceu isso, mas tu levasse adiante, né? Ali o que houve? Teve algum incentivo ou viu que tinha realmente talento? Primeiro porque eu sou filha de artistas plásticos, né? Além de pintura, que eu sempre acompanhei o trabalho da minha mãe, o meu pai era ourives e fazia joias e também criava os desenhos para os lapidadores de diamantes, que são desenhos geométricos, né? Então, desde cedo, ele percebeu que eu tinha, assim, pulso firme. E a minha mãe percebeu que eu tinha, assim, um gostinho especial para combinar cores, né? Então os dois se deram conta e me apoiaram desde cedo, desde que eu entrei na escola. E talvez também porque tu vias o trabalho do teu pai e da tua mãe e claro, tu percebia essa técnica, eu convivi essa habilidade. Desde pequena com a arte, né? E a família também não só se dedicava à pintura e à ourivesaria, mas também tinha músicos. Então a família toda, por parte de pai e mãe, eram artistas, né? E os teus ovos, na época, já tinham algum diferencial das outras crianças ou eles eram aqueles ovos infantis que as crianças pintam, fazem a base, pintam alguma coisa? O começo geralmente é pintando florzinha, casinha, arvorezinha, né? Só que eu agregava valores às peças. Comecei a colar papel, colocar barbante, fio de lã, etc., né? Purpurina. Depois, mais tarde, é que eu percebi que o que eu gostava mesmo era o desafio do pincel e a tinta, né? E foi indo, foi seguindo, foi crescendo. E sempre o apoio do meu pai, né? Então, quando eu entrei na escola, ele sempre guardou uma data em março, que eu tenho como 14 de março, foi quando eu vendi a primeira peça, o primeiro ovinho, para a mãe de uma amiguinha minha na escola. E isso já tem 51 anos. Então é o marco do início da carreira profissional, exatamente. Faz 51 anos? Isso. A primeira venda? A primeira venda. E guardasse algum desses ovos aí, esses primeiros, é possível guardá-los? Eu até tentei, mas eu nasci em Blumenau e nós sofremos muitas vezes com enchentes. E a última grande enchente, a de 83, eu acabei perdendo toda essa coleção da década de 60, de 70 e uma parte da década de 80. E nessa época, como se guardava esses ovos? Porque são muito sensíveis, né, para guardá-los. Sempre com muita palha. E dentro de caixas de sapato, geralmente com muita palha. Ah, sim, paradinhos dentro da caixa. Isso. E o pincel? É um pincel muito fino, tem que ter uma visão muito boa ou é preciso lupa para trabalhá-los? Não, eu não uso lupa, eu uso um óculos normal. Mas o pincel, eu diria que quanto mais gasto, melhor. Mais fininho ele fica, né? E claro, você tem o truquezinho de deixar o pelo retinho e tudo mais.
a textura da tinta, né? Tá, mas tudo começa pela base, né? Então, inicialmente, depois dos ovos lavados e secos, eu acredito que tem uma base Tem uma inicial. base, são 4 mãos de base, intercaladas com lixa, para depois receber o desenho, que geralmente é feito com grafite, e aí em seguida começa o colorido, né? Mas os detalhes, isso se resolve na hora ou tem um molde? Não, é tudo na hora, tudo conforme a ideia vai surgindo. E as cores geralmente eu não compro prontas, eu mesma faço. Então, a partir da base colorida já começa a viajar no trabalho, sabe? E quanto tempo leva para fazer um ovo normal de galinha? 12 horas, um dia para fazer uma peça. E o menor ovo que você já pintou, qual foi? De lagartixa. É do tamanho de uma pérola. Tá, mais ou menos 1 centímetro. É, mais ou menos, um pouco menor. Tá, que ovos tu trabalha então, né? Essencialmente, eu sei que hoje tu trabalha muito com ovos de madeira, mas os ovos realmente de lagartixa, depois vem os maiores ovos, são de quê? Avestruz? Eu pinto assim, a partir de garnizé, né, se for casca. Garnizé, galinha, ganso, nhandu, ema e avestruz, que é o maior. Os de madeira, a partir do tamanho, é como se fosse o de codorna. E aí também, codorna, garnizé, galinha, ganso e vai aumentando. E aí vão seguindo os Sim, tamanhos. E depois do intervalo, a gente vai continuar sabendo mais sobre pintura em ovos com a artesã Silvana Pujol. Até já! Voltando à nossa conversa com a artesã Silvana Pujol e a pintura em ovos. Silvana, e essa continuidade? Você já pensou se alguém em família continua pintando os ovos? Bom, em primeiro lugar, eu tive 2 filhos homens e como não bastasse, um neto, né? E nenhum deles, obviamente, tem o dom. Pintura, geralmente em cascas de ovos, é mais para menina, né? São poucos os meninos que pintam. Então, há alguns anos atrás surgiu a ideia de fazer um concurso de pinturas em cascas de ovos com as crianças das escolas do município. Então, Aqui do município de aqui Pomerode. do município de Pomerode. Então, na primeira edição, há 8 anos atrás, nós tivemos 42 crianças inscritas. E este ano superou as expectativas, foram 344 crianças. E a gente percebe que várias delas já têm assim, um estilo próprio e que têm muito bom gosto. E eu acho que vão ser os futuros artistas nessa arte, né? E é uma forma de incentivar e manter a tradição germânica. É uma tradição, é um costume que nós temos e está sendo muito bem aceito o concurso e as crianças realmente participam com muita alegria. Então, se não fosse pelas professoras, nada disso também seria possível, né? Para que dê continuidade, né, esse trabalho, né? Ô Silvana, depois dos ovos de aves, você passou para madeira. Isso é pela durabilidade dos ovos, para que possa fazer um trabalho diferenciado? Bom, o costume é pintar na casca do ovo, e isso para nós é o verdadeiro sentido. Mas nós estamos numa região turística e o turista, ele adora levar uma lembrança, uma recordação. E geralmente eles ficavam assim muito inseguros, porque é muito frágil. Então eu passei a pintar os de madeira também, por essa razão, né? E a técnica é praticamente a mesma, né? É a mesma, é a mesma. Passa a mesma base. É a mesma coisa. Eu queria ver tu fazer esse trabalho, tu pintar um pouco e mostrar essa tua grande habilidade e talento. Vamos lá. Pode ser? Vamos lá. Pode. Porque
Porque se fosse um ovo ali como de galinha, tu usa ali pendurado para secar. Mas como é um ovo de Sim, madeira, não tem como na secar verdade é assim. assim que a gente começa, pela casquinha, né? Quando a gente trabalha com a família, na infância, né? São as casquinhas desse jeito. Pintado fundo branco, depois colorido e depois os detalhes, né? Mas são Que todas tinta é essa casquinhas. que tu usa? É tinta à base de água, própria para madeira. Tá, esse aqui é a base, então? Ele já tem uma base branca? Sim, a base branca. Ele já está... Já foi lixado 4 vezes? Já. Aí você faz o desenho. Mas a mão é muito firme, hein, Silvana? São muitos anos fazendo a mesma coisa, Olha, né? mesmo assim. Agora... Aí na hora pensa na cor ou vai ali e escolhe uma cor já previamente misturada? Não. O que eu achar aí no momento é a que vale. Giovanni, se errar, se chegar aqui na técnica, pincel bem fino e erra, tem conserto? A gente sempre dá um jeitinho, mas raramente eu erro. Raramente. Para ficar essa perfeição toda, né, desses... Aqui, isso aqui, que pincel é esse? Tão fininho para fazer isso aqui? É um super fino, super velho, bem surrado, com pouquíssimos pelos. E é aquele pincel que tu adora usar, pelo jeito, né? Adoro. Choro quando acaba. O pincel acaba, cai todos os pelos? Acaba. Ah, não existe um ovo igual ao outro, então? Muito difícil. Existe parecido. Os desenhos são parecidos, mas as cores sempre mudam, né? Então agora eu vou nos detalhes. Existe encomenda? Eu tenho encomenda o ano todo, não somente no período da Páscoa, porque as minhas peças, algumas servem como decoração, então são permanentes, né? Silvana, já pensasse em dar um curso para ensinar as mulheres a fazerem isso? Todo mundo me pede. Eu até tentei, há 2 anos atrás, dar umas oficinas aí, mas eu confesso que eu fui o desastre. Como eu sou autodidata, eu nunca fiz curso, eu não tive mínima noção por onde começar. E elas, na verdade, também acharam um pouco difícil e acabaram fazendo outros tipos de desenhos e trabalhos, né? E o ovo mais trabalhoso, levou quanto tempo para ser feito? Olha, eu fiz um ovo de avestruz de 700 horas. 700 horas? Isso há uns 25 anos. Foi um americano que veio no ateliê e ele então me pediu, faça um ovo com muitas horas. Me faça um ovo de 700 horas. E eu fiz. Ele falou isso, 700 horas ou muito trabalhado? Falou. Ele um dia veio de surpresa, com o ovo assim nas costas, eu não percebi. E aí ele disse, está aqui, divirta-se. E deixou o trabalho. Demorou 4 meses. E esse ovo tu tem fotografado? Não tenho. Aliás, eu raramente fotografo as peças que eu faço. É mesmo? Tem que fotografar. Pois é, mas o artista é assim, ele faz uma peça, termina, esquece e já vai para outra e assim, né? Não se apega. Eu pelo menos não me apego. Tá vendo? Olha aí. Então, não cheguei a terminar nenhuma volta ainda. Aí depois de tudo seco, tudo pintado, como é que ele faz para ficar brilhante assim? Passa um verniz? É um verniz também à base de água. Eu não gosto muito de... Eu sempre procuro não usar produtos muito tóxicos, né? Então o verniz de água é perfeito. Também 4 de mãos. E na penúltima você pode usar uma lixa leve. O perigo está ali, ó, o ovo. Na casquinha. De quebrar. É verdade. Depois de tanto trabalho, todo mundo quer eternizar esse trabalho fantástico. Ô, Silvana, quero te agradecer, te dar parabéns. Espero que mais pessoas continuem esse trabalho sempre, porque é belíssimo e mantém uma tradição, que é mais importante. É tá? isso. Prazer te conhecer. Obrigada. Igualmente. Obrigada.